Olá, pessoal! Vim aqui comentar um pouco sobre essa reforma tributária, essa proposta de reforma que pretende taxar os livros. Vocês já devem estar acompanhando por aí e já devem ter ouvido falar que, se passar no Congresso a proposta de reforma, com a criação da CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, os livros passarão a ter, uma taxação adicional de 12%, né? E o que é isso? Tem muita gente se perguntando, mas eu já ouvi falar que os livros têm imunidade tributária. Olha só, a imunidade tributária é uma espécie de vacina constitucional que impede que haja a cobrança de impostos sobre a comercialização de livros. Impostos são uma das categorias de tributos. Ainda existem outras categorias. Então, a imunidade tributária, que é prevista na nossa Constituição, ela impede essa cobrança com relação a impostos. Então, não podem ser cobrados, por exemplo, ICMS, IPI, imposto de importação, sobre a venda de livros. Não impedem, por exemplo, que sejam criadas contribuições sobre essa venda de livros, que incidam sobre essa receita que advém da venda de livros. Nesse caso, incidiria PIS e COFINS, que são duas contribuições sobre os livros, mas desde 2004 existe uma isenção. O que seria isenção? A isenção, ela não está prevista na Constituição, ela seria uma espécie de remédio legal. A incidência existiria normalmente, mas vem uma lei e diz que não há necessidade de pagar o tributo daquela forma. Então, há uma lei de 2004, a Lei 10.865, que isenta de PIS e COFINS a comercialização de livros, ok? O que vem a acontecer? Caso a proposta de reforma passe no Congresso e a CBS seja criada, PIS e COFINS estarão revogadas, ou seja, extintas. Estando extintas PIS e COFINS, não mais existindo, não existe mais a lei, não estará revogada automaticamente a lei que isenta PIS e COFINS. Então, se PIS e COFINS não existe mais, não tem por que subsistir essa lei. Desse modo, e não existindo previsão de isenção de CBS para os livros, passará a existir a cobrança de CBS sobre a comercialização de livros na alíquota de 12%. Ou seja, a imunidade tributária permanece, continuam não incidindo, sendo impedidos de se cobrar ICMS, IPI e imposto de importação sobre a venda de livros, mas será cobrada a contribuição sobre bens e serviços. O que isso impactará no mercado? Bom, de imediato impactará no preço dos livros, Impactará no mercado que já está um tanto quanto abalado, Inclusive pelas novas tecnologias, as pessoas não leem mais tanto. Se o preço dos livros, que já não era tão acessível, aumenta, então você tem realmente esse distanciamento das pessoas ainda mais da leitura. Eu sou uma amante da leitura e já sinto no bolso o impacto do valor dos livros. Já acho o preço dos livros no Brasil muito alto, você também deve achar. Isso se dá também porque, como eu falei, a tributação através de impostos sobre a venda de livros, ela não pode haver por causa da imunidade tributária. Mas ainda pode existir a cobrança de impostos sobre editoras e livrarias. Como, por exemplo, a editora ela paga o imposto de renda de pessoa jurídica, ela paga o IPTU sobre o imóvel que ela usa como a editora, o IPVA dos seus veículos. Não há imunidade com relação à editora, à pessoa que atua comercializando livros, mas apenas há um impedimento de cobrança de tributos com relação à venda diretamente. Desse modo, a gente consegue explicar por que os preços dos livros eles já são altos, porque você tem uma repercussão de tributos de forma indireta no preço deles e agora poderá aumentar ainda mais. Então, se o preço dos livros já não era tão acessível no Brasil, imagine agora com essa taxação de 12%. Por isso que a gente precisa discutir
diversos pontos da reforma tributária, né? Já se falou que os livros seriam um item de luxo, item da elite. Será mesmo? Será que a gente não precisa de livros para ter acesso ao conhecimento? A gente sabe que hoje, com a internet e o desenvolvimento das tecnologias, a gente tem acesso a muita informação. Mas os livros, né, as informações, as pesquisas documentais, as pesquisas empíricas, elas estão presentes ainda nos livros. E os livros específicos de algumas áreas, como por exemplo medicina, direito, são livros muito caros, né? Então, a gente precisa realmente repensar que reforma tributária é essa que a gente quer.